Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese, fala de uma pesquisa do IPEA que melhora dos níveis de emprego, que vem acompanhada de um aumento da desigualdade de renda, além de um crescimento da informalidade. Hoje o Clemente é gravado. Vamos lá, Clemente. O número de pessoas ocupadas no trimestre encerrado em julho atingiu 93,6 milhões de pessoas, o maior contingente da série histórica iniciada em 2012 pelo IBGE. E esse nível de ocupação tem relação com o crescimento populacional e, portanto, com a chegada de mais pessoas no mercado de trabalho. Entretanto, a taxa de desemprego continua extremamente elevada. São quase 13 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, quase 28 milhões de pessoas subocupadas, quase 5 milhões de pessoas desalentadas, portanto, que precisando de um posto de trabalho não conseguem encontrá-lo. O estudo que o IPEA acaba de divulgar mostra, entretanto, que esse nível alto de população ocupada vem acompanhado também, além do problema do desemprego, do desalento, da subocupação, um aumento da informalidade. Predominam, portanto, nos postos de trabalho gerados, postos de trabalho informais, trabalhadores autônomos por conta própria, trabalhadores sem nenhum nível de proteção social. São hoje quase 12 milhões de pessoas assalariadas sem carteira de trabalho assinada, mais de 24 milhões de pessoas e trabalhadores atuam como trabalhadores autônomos ou por conta própria. A grande maioria não tem CNPJ, portanto não tem formalização e não tem contribuição para a Previdência Social. De outro lado, essa dinâmica perversa do mercado de trabalho vem acompanhado por um aumento da desigualdade. A renda dos mais pobres caiu 0,43% no último período, enquanto a renda dos mais ricos cresce, aumentando, portanto, a desigualdade, uma situação ainda mais perversa para um país que já tem no problema da desigualdade um dos principais problemas socioeconômicos para sustentar e para promover o desenvolvimento do país. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Bom, vamos falar aqui do Copom, né, que reduziu a taxa básica de juros para 5,50% ao ano. Explica pra gente qual que é o impacto disso, Clemente. Bom, Marilu, é uma redução importante, afinal, vou dar uma boa notícia, né? Faz tempo que eu não dou uma boa notícia. Ainda bem, hein, Clemente? Vamos lá, então. Economia é uma difícil. Boa notícia, mas um pouco tarde, né, Marilu? É importante o ouvinte ter claro que a taxa de juros básicas definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central é uma taxa, é como se fosse um acelerador ou um freio na economia. É um instrumento que o Banco Central tem para monitorar de um lado, mas principalmente para atuar no sentido de manter a inflação próximo do centro da meta, e com o instrumento que ele tem é fazer a economia acelerar o desenvolvimento econômico quando a economia está muito para baixo, travada, como está agora, ou elevar a taxa de juro para colocar um certo freio na economia quando ela tem um dinamismo muito forte e tem uma tendência de puxar a inflação para cima. Nós sabemos e temos vivido e acompanhado a dramática crise econômica que o país vive, e essa crise tem efeitos perversos sobre o emprego, sobre a dinâmica social, sobre a dinâmica econômica, e o Banco Central toma a decisão agora de reduzir em mais 0,5 ponto percentual, saindo de 6% para 5,5% a taxa básica de juro, porque olha, por um lado, para a inflação e vê que a inflação está bem abaixo do centro da meta, a estimativa
Para o ano de 2019, deu uma inflação entre 3,5% e 4%, em torno de 3,7%, 3,8% mais provável, e, portanto, com uma economia extremamente debilitada e com uma taxa de inflação muito abaixo da meta, o Copom tira o pé do freio da economia, ou seja, alivia a taxa de juros, visando justamente tentar dar para a economia um dinamismo maior, ou seja, indicar que o Copom orienta a economia para um nível de atividade maior, reduzindo o custo do crédito, o custo do investimento, como sinalizador básico da economia. Tem um efeito importante, porque isso reduz o custo da dívida pública brasileira, ou seja, o Estado brasileiro gasta menos com a rolagem da dívida pública brasileira, e significa um indicador importante para que a economia tenha um dinamismo diferenciado. Ela não é o único instrumento, evidente que o fundamental é o Estado voltar a ter capacidade de investimento, colocar recursos na economia, mas o indicador do Copom é um indicador importante. Pena que ele vem atrasado, porque essa medida já podia ser tomada há muito tempo, de forma muito mais vigorosa, orientando, como nós temos dito, a economia para uma retomada do crescimento econômico. O Copom indica que provavelmente na próxima reunião, que ocorrerá no final do mês de outubro, deve fazer uma nova redução da taxa de juros, portanto indicando que na visão de médio prazo o Copom está tirando o pé do freio da economia como um elemento importante para reconduzir o país numa trajetória de crescimento, mas como eu disse, um pouco tarde, nunca é tarde para começar, mas é tarde no tempo que nós já perdemos e já devíamos ter feito essa iniciativa há mais tempo para que o país saísse dessa recessão em uma velocidade maior. É sempre bom lembrar que o Brasil sai dessa grave recessão em uma velocidade que é mais ou menos 1/3 da velocidade da qual saímos em recessões anteriores. Se no passado saímos a 90 km por hora, hoje nós estamos saindo a 30 km por hora, portanto, em uma velocidade muito lenta, perto daquilo que o país já teve no passado. Quando o Copom abaixa a taxa de juros, é como se ele estivesse permitindo que a economia acelerasse para 35, 40, 45 quilômetros por hora, mas o Copom não faz tudo, é preciso fundamentalmente que se retome a capacidade de investimento, do gasto público, do investimento privado, e para isso são necessárias políticas econômicas muito mais ousadas do que aquela que o governo federal vem tendo. Marilu. E, bom, Clemente, hoje a gente está aqui na greve global pelo clima no mundo inteiro. No Brasil são vários os locais onde já estão programadas manifestações, e é muito importante, né, Clemente, que as centrais sindicais, os sindicatos estejam juntos também com os ambientalistas, estudantes, enfim, todos contra o que está acontecendo, principalmente aqui no Brasil, em relação a essas queimadas criminosas, né, que acontecem na Amazônia. A importância, né, dos trabalhadores se envolverem, e também dos jovens, né, estudantes que estão sendo atacados por dois lados, né, com a falta de emprego e também com a falta de recursos da área de educação. Exato, Marilu, acho que tem a dimensão central de toda essa mobilização mundial é justamente denunciar as graves consequências do modelo de desenvolvimento econômico para o clima, para a mudança climática, para o meio ambiente. Nós acabamos de ver aqui em São Paulo, por exemplo, que a mancha de poluição no rio Tietê só vem crescendo. Então, o efeito sobre o clima, sobre o meio ambiente, sobre as florestas, os mares, o rio, a poluição sonora, a poluição do ar, tudo isso afeta de forma dramática a qualidade de vida, colocando em risco sério as condições de vida no planeta. E essa mobilização hoje ela é muito importante para denunciar, e essa unidade que vem sendo construída também é uma unidade muito importante. Nós estamos, inclusive, Marilu, organizando, o Diese ajudando o Instituto Ethos a mobilizar várias entidades para organizar a Conferência Nacional da Mudança Climática, que vai acontecer no início do mês de novembro na cidade de Recife. Essa conferência é justamente uma tentativa das organizações prepararem uma intervenção sobre o tema ambiental na COP, que vai acontecer em Santiago, e vai acontecer em Santiago porque o Brasil disse que não recepcionaria essa conferência da ONU aqui no Brasil e, portanto, foi transferida para Santiago.
justamente para tirar do Brasil esse protagonismo sobre a questão ambiental. A sociedade civil está se mobilizando, hoje essa mobilização é fundamental na coordenação nacional para denunciar os graves problemas e espero que em Santiago o mundo tome decisões mais radicais, muito mais assertivas sobre políticas para combater os efeitos da mudança climática. Perfeito, ó, me leva lá para Recife, hein? Gostei da ideia aí, dessa parceria do Jazz com o Etos. O programa ao vivo lá de Recife. Vamos! Não, tá fechado. Fala aí com o Caio Magri, vamos tentar fazer essa parceria, hein, Clemente? Exatamente, já fala, propõe para o Caio Magri na próxima vez. Aí, já vou. Vamos lá para Recife. Vamos para Recife. Perfeito, Clemente, muito obrigada. E a gente se encontra nas manifestações de hoje aí, hein, Clemente, nas ruas. Tá ótimo. Um grande abraço, até mais. Um abraço. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Jazz.